Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, EBD, é claro, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos de volta para falarmos do quinto dom ministerial, o ministério de mestre, que é um dom primordial, um dom essencial para a igreja do Senhor Jesus. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Doutor incomparável, a Bíblia diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. A Galileia é um nome regional da parte norte da Palestina, que foi a cena da infância de Jesus e do princípio de seu ministério. As cidades da Galileia, cujos nomes foram imortalizados por causa do ministério de Jesus ali, incluem Cesareia, Filipos, Corazim, Séforis, Joqueneã, Betsaida, Nazaré, Caná, Cafarnaum, Naim, Cesareia da Palestina, Ptolomaida e Tiberíades. Nessas cidades, Jesus sempre procurava as sinagogas para ensinar. Sinagoga era uma instituição judaica que provavelmente nasceu durante o cativeiro babilônico. A condição para a formação de uma sinagoga em qualquer cidade era a existência de pelo menos 10 chefes de família naquela área. Nas sinagogas, os cultos eram realizados aos sábados, feriados e geralmente no segundo e no quinto dia útil de cada semana. E era ali que muitas das vezes, em seu ministério, Jesus ministrava seus ensinamentos. Ensinamentos esses que eram totalmente diferentes dos escribas, pois ele ensinava com autoridade e não como os escribas. A propósito, os escribas pertenciam ao partido dos fariseus e eram membros do Sinédrio. Originalmente, eles eram os copistas da lei e, por esse motivo, eram uma espécie de acadêmicos profissionais, cuja especialidade era explicar a aplicação da lei. Em outras traduções, como por exemplo a NVI e a linguagem de hoje, eles são vistos como os mestres da lei. Em visita a Jesus, e isso aconteceu na Judéia, que era uma outra região, a região sul da Palestina, um mestre da lei, ou seja, um escriba fariseu chamado Nicodemos, grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu Jesus como um rabi. A palavra rabi é um termo transliterado do hebraico ravi, que significa grande. Essa palavra rabi era usada pelos judeus do primeiro século a.C. para designar seus mestres religiosos, tais como Hillel e Shammai. Significava originalmente minha grandeza, minha majestade ou meu honroso Senhor. A partir do primeiro século depois de Cristo, começou a ser usado como um título e era utilizado para aludir aos escribas treinados na lei. E gradualmente o seu sentido, em muitos casos, passou a ser meramente um sinônimo de mestre, sem indicar necessariamente qualquer grande atribuição de honra a um indivíduo qualquer. De acordo com a ótica farisaica, Jesus não possuía credenciais que o qualificassem a ser chamado por esse título, pois jamais havia estudado na escola dos fariseus e jamais havia sido consagrado por eles. Não obstante, esse vocábulo pode ser corretamente e foi corretamente usado com respeito à pessoa de Cristo. E nele podemos reter a sua mais ampla significação porque foi empregada por aqueles discípulos originais do Mestre para expressarem a sua elevada estima e consideração por ele. Ele era o grande rabi e as suas credenciais eram as suas próprias obras inspiradas, a sua vida inigualavelmente santa e útil e os seus muitos feitos eram miraculosos. Por isso, Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo de todo o Novo Testamento. A propósito, Rabone é a palavra ou é a forma aramaica palestina da palavra rabi.
A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esse serviço, a lavagem dos pés, era efetuada pelos escravos e certamente jamais era feito pelo anfitrião. Posição essa que Jesus ocupava durante a festa da Páscoa com os seus discípulos. Para a lavagem dos pés dos convidados, os escravos costumavam tirar a sua veste mais externa para em seguida se cingirem com uma toalha em torno da cintura, a fim de tê-la à mão quando chegasse o momento de enxugar os pés dos convidados, à proporção em que iam lavando-os. Muito naturalmente, na ausência de escravos, essa ação cabia ao membro mais humilde do grupo festivo e certamente não ao de maior honra. Dessa maneira, João mostra-nos como o Senhor Jesus tomou o lugar de um mero escravo. Sendo ele o maior de todos os homens, em estatura moral e espiritual, tomou o lugar de um simples escravo, servo de todos, porque esse era justamente o propósito de sua missão ao encarnar-se. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Por isso, Jesus era o mestre da humildade e deu exemplo aos seus discípulos e nos convida a fazer o mesmo. Antes de ascender aos céus, de modo solene, o Senhor Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Devemos observar que o ensino, juntamente com o evangelismo, faz parte da grande comissão de Cristo para a sua igreja. O livro de Atos dos Apóstolos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir essa determinação do Senhor Jesus. O texto de Atos, capítulo 2 e o versículo 42, por exemplo, nos informa que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico. E só para recapitular, a expressão Colégio Apostólico refere-se aos 12 primeiros apóstolos. Mas precisamos considerar que houve uma mudança no colegiado logo após a ascensão do Senhor Jesus, pois Matias passou a integrar o grupo como substituto de Judas Iscariotes. Pois bem, a igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos dos lares. Sem dúvida, a maior parte dessa doutrina dos apóstolos se alicerçava nas palavras de Jesus, preservadas principalmente pelos próprios apóstolos como base na memória deles, além das tradições orais fixas que se formaram desde bem cedo na história da igreja cristã. No texto grego de Efésios, capítulo 4 e versículo 11, temos a expressão «tous de poimenas kai didaskalos». Notemos que não há no original grego artigo antes da palavra didaskalos, que quer dizer mestre, razão pela qual alguns supõem que isso salienta uma única categoria, um único ministério, ou seja, pastores e mestres seriam aspectos de uma mesma função numa só pessoa. Mas para alguns parece que isso é exagerar a importância da omissão do artigo no que diz respeito ao grego helenista. Seja como for, no Novo Testamento, o substantivo didaskalos é o termo grego equivalente ao hebraico ravi e é usado de modo geral para indicar qualquer tipo de professor, seja de assuntos religiosos ou não. Em 1 Coríntios e Efésios, o apóstolo Paulo refere-se a um ministério cuja finalidade era a de instruir a verdade cristã aos cristãos e que, na maioria das vezes, ensinava em congregações locais já estabelecidas pelos apóstolos e profetas. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas, e não são todas as que reúnem informações exegéticas, hermenêuticas, históricas, geográficas, cronológicas, culturais e literárias da Bíblia Sagrada. Muitas vezes, por absoluta falta de interesse
e, consequentemente, de preparo dos obreiros, predomina entre eles a superficialidade bíblica e, com isso, o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos profetas. Para o judeu, não havia uma posição mais alta na escala da sociedade do que a de rabino. Assim, quando a igreja do primeiro século foi ensinada sobre a doutrina dos dons espirituais e ministeriais, as pessoas almejavam o dom de ensino devido aos privilégios a ele pertencentes. Isso levou Tiago a emitir uma séria advertência aos candidatos ao episcopado. Os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja, com toda certeza, aceitará inovações doutrinárias sem qualquer objeção. Bom, por hoje é só. Caso estas dicas tenham te ajudado, então compartilhe estes subsídios para mais professores e alunos da nossa amada EBD.